queridos! Olá, terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa semana, tá certo, pessoal? Bem, a nossa aula hoje de matemática será sobre a geometria, tá? E está aí na página 202. Vamos iniciar, vamos falar um pouco mais sobre esse conteúdo de geometria na nossa aula escola. Só que a nossa aula casa será sobre os sólidos geométricos, tá certo? Hoje eu vou explicar um pouquinho do que são sólidos geométricos, o que é geometria, para vocês entenderem e conseguirem, tá certo, realizar as nossas atividades dessa semana. Estaremos começando esse assunto, tá certo? Na próxima semana teremos mais atividades relacionadas aos sólidos geométricos, tá certo? A geometria. E vamos iniciar agora a nossa aula, tá bom? Está aí na nossa 11ª unidade. É um conteúdo um pouco mais na frente, tá certo? Mas não tem problema. É um conteúdo que fala sobre algumas formas geométricas que conhecemos. Que no caso temos o círculo, o quadrado, o triângulo e o nosso retângulo, tá certo? Então, a geometria, tá certo? É a forma que estudamos matematicamente as formas que tem em nossa natureza, tá certo? As formas que são presentes no nosso dia a dia, como o círculo, tá certo? Quando falamos em círculo, pensamos em vários objetos, várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia que tem esse formato. Quando falamos de quadrado, retângulo, triângulo, é a mesma coisa. Vamos pensar em coisas que têm esses tipos de formatos, tá certo? Essas formas aqui, essas formas geométricas que estamos estudando, elas têm o nome de polígonos. Por que são polígonos? São linhas, tá certo? Todas são formadas por linhas que elas se encontram, que elas se fecham, tendo um formato de alguma dessas aqui, tá certo? Então, elas são chamadas de polígonos, porque o formato das suas linhas, ela tem um início e um final, onde elas se juntam. Como no círculo, ela faz toda essa volta e se junta. O quadrado também se junta, o triângulo, o retângulo e todos os outros tipos de formas geométricas que temos. Só que essas daqui são as 4 principais, tá certo? Que encontramos muito no nosso dia a dia. O nosso quadro, ele é uma forma de retângulo. Parece um quadrado, mas é um retângulo. Por quê? O retângulo, ele tem 2 partes maiores e 2 menores. Já o quadrado, todas as 4 partes, elas são iguais. Então, por isso que existe essa diferença entre o triângulo e o retângulo. O círculo é esse formato aqui de uma bola, de um círculo mesmo, de algo redondo. E o triângulo, ela tem as suas pontinhas, pois ele só tem 3 partes, essa e essa daqui. Eles se juntam. Estamos estudando apenas a forma, de cada um e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Na próxima semana, vocês estarão apresentando um trabalho sobre as formas geométricas que eu vou explicar bem direitinho na nossa aula escola, tá certo? O que é que vocês vão realizar e quais informações vocês vão pegar de cada uma dessas formas geométricas, tá certo? De cada formato que vocês pegarem em casa. Então, a nossa atividade é sobre os sólidos geométricos, na página 202. E o que são sólidos geométricos? São objetos que fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? E que eles lembram essas figuras aqui que eu mostrei para vocês. Então, todos aqueles formatos que olhamos assim ao nosso redor e isso aqui parece um retângulo, mas já isso parece um triângulo. Mas esse daqui parece um círculo, esse aqui parece um quadrado. Não é interessante que formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia? Como também mostra aqui no nosso livro, tá certo? Então, cada um deles lembra um cubo, uma figura geométrica, tá certo? Por exemplo, o nosso dado. Ele é uma figura geométrica que é chamada de cubo, tá certo? Ele tem as suas faces do polígono, que é essa parte aqui que eu expliquei para vocês, que é a parte onde uma linha ela tem o seu início e o seu final, onde ela fecha e forma, esse polígono, tá certo? Só que o nosso cubo, ele tem vários desse formato,
né, a termos esse cubo fechado. Então, dizemos que ele tem 6 faces. Ele tem 6 dessas partezinhas. A parte de cima, a de baixo, a de um lado, a do outro, a de frente e a de trás. Então, são 6 partes para formar o cubo. Já quando vamos falar de um cone, vamos pensar aí no chapéu do palhaço, no chapéu da bruxa. O cone, ele tem a sua parte de baixo arredondada, né, do encaixe, e ele fecha assim, né? Ele fecha como uma pontinha do triângulo. Então, é como se estivéssemos juntando o nosso círculo com o nosso triângulo, tá certo? E formamos assim o cone. Ele tem essa parte de baixo arredondada, né? Ele é um círculo na parte de baixo. Temos também os conhecidos cilindros. Cilindro é como o copo. O nosso copo, ele tem a parte de baixo redonda, a parte de cima redonda também, e ele é todo fechado, tá certo? Então, essas formas geométricas que conhecemos, elas têm também a sua parte sólida. Então, esses sólidos geométricos, eles estão em uma terceira dimensão. E o que quer dizer isso? É uma imagem, em um formato 3D, que podemos girá-los, tá certo? E visualizar todas as suas partes de acordo com o seu formato. Bem, eu tenho 2 exemplos aqui de sólido geométrico. Esse daqui, ele se encaixa, tá certo? No cilindro. Por quê? Ele tem essa parte aqui, tá certo? Que é o nosso círculo, e embaixo também. E ele tem essa parte que liga, né, o círculo de cima com o círculo de baixo. Então, ele é identificado como um cilindro, tá certo? Porque ele tem essa forma. E o que é uma coisa que tem uma dimensão tridimensional? Uma dimensão em 3D. Então, é essa forma aqui, tá certo? É esse formato em que eu junto as faces das minhas imagens geométricas, tá certo? E assim eu percebo que ele tem um espaço dentro dele. Ó, como eu coloco a mão aqui, eu percebo que existe um espaço, um vácuo entre essa forma, tá certo? Que ele tem. Já a minha vasilhinha, ela é parecida com um cubo. Ela tem a face de cima, a face de baixo, a da frente, a de trás e as dos lados. Então, ela é parecida com um cubo, tá certo? Porque ela tem essas 6 faces de acordo com a do quadrado. A mesma coisa serviria se essa minha vasilhinha, ela tivesse 2 partes, né, da sua imagem, da sua face, 2 maiores do que as outras 2 dos lados, tá certo? Então, ela se encaixaria em uma forma geométrica sólida em relação ao retângulo. Porque, como sabemos, o retângulo ele tem essas 2 partes maiores e essas outras 2 menores. Então, dois dos seus lados, né, eles são menores do que os outros 2, diferente do quadrado, que todos os seus lados são iguais, tá certo? Todas essas partezinhas aqui são chamadas de lados, tá certo? Então, esse daqui se encaixa como um cubo, tá bom? Porque ele tem esse formato onde todas as faces têm os mesmos tamanhos. E o cilindro, né, com o cone, vamos pensar aí no nosso chapéu, em um sorvete, a casquinha do nosso sorvete, tá certo? Que eu não tenho aqui. Então, tudo isso, toda essa explicação, ela é mostrada aqui no nosso livro. Então, a leitura para o entendimento desse conteúdo é extremamente importante. Então, vocês podem ler e conhecer mais sobre essas figuras geométricas. E também, aqui tem uma observação. Quando a superfície do sólido geométrico é arredondada, ele é chamado de corpo redondo. Como temos, por exemplo, as nossas bolas. Elas são corpos redondos, porque toda a sua parte ela é arredondada. Ela não tem nenhuma partezinha triangular ou reta, tá certo? Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá certo? Que vocês vão recortar de jornais e revistas imagens de objetos cuja forma lembre as figuras geométricas abaixo. E vão colar no quadro. Vocês vão procurar, né, as figuras de acordo com o que está sendo pedido aqui, tá certo? Vocês colhem aqui. Então, a nossa atividade é só uma forma de investigar mais
sólidos geométricos que encontramos no nosso dia a dia e de conhecer um pouco mais sobre a importância deles, tá certo, para os nossos estudos matemáticos. Então façam a atividade que continuaremos o nosso debate na nossa aula escola também, certo? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!